Olha só, eu separei esse nosso espaço hoje para a gente falar um pouquinho sobre a inovação trazida na lei, trazida no tema legítima defesa pela lei anticrime, tá? Eu acho muito importante esse tema e muita gente tem me perguntado o que mudou no Código Penal pela lei anticrime, porque agora você vai no artigo 25 do Código Penal e tem um parágrafo único, né? Desde 2019, você tem um parágrafo único no artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 trata da legítima defesa. E agora incluíram um parágrafo único. Muita gente me pergunta, Jeff, o que mudou com esse parágrafo único? Alguns dizem que na verdade não mudou nada, né? Outros conseguem enxergar o que mudou. Outros dizem que a lei veio apenas confirmar aquilo que já desejava no caput. Mudou ou não mudou? Eu digo que mudou. Eu digo que esse parágrafo único veio trazer uma maior abrangência do Instituto da Legítima Defesa em um determinado caso, em um caso em específico, tá? E é disso que eu quero tratar com vocês. Gente, essa lei anticrime é a Lei 13.964 de 2019, conhecida como Lei Anticrime. Tá? Ela vem incluir o parágrafo único no artigo 25 do Código Penal. E é disso que eu quero falar, da inovação criada pela lei anticrime sobre o tema legítima defesa. Não é novidade para ninguém que eu sou um amante desse tema, sou um estudioso do tema legítima defesa, gosto do Instituto da Legítima Defesa, pela dificuldade do tempo, eu ainda não consegui escrever o meu livro, que eu tanto desejo escrever sobre legítima defesa, ainda vou conseguir. Eu tenho uns rabiscos já do desejo que eu tenho de escrever sobre legítima defesa. Gosto desse tema, sou estudioso desse tema e quero compartilhar com vocês as conclusões que eu cheguei dessa inovação, tá? Para contextualizar, para poder fazer um plano de fundo, para trazer um alicerce do tema, nós vamos ter que tratar um pouquinho da legítima defesa, tá? Gente, olha só, todo mundo sabe que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude, né? Quando preenchidos os requisitos da legítima defesa, não há crime. Por quê? Porque exclui-se o segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Se eu agir amparado pela norma, meu comportamento não é antinormativo, antijurídico, não é ilícito, né? Então a legítima defesa, que é uma causa excludente de ilicitude, exclui o crime. Aquele que age amparado pela legítima defesa não pratica crime. O importante para esse nosso bate-papo aqui é a gente tratar de dois requisitos da legítima defesa. Dois requisitos de extrema importância. O primeiro requisito é que haja uma injusta agressão, e que ela seja atual ou iminente. Vem cá, olha só. Quando eu falo em legítima defesa, o primeiro requisito é que deve existir uma injusta agressão. Tá? O que é uma injusta agressão? Injusta agressão é uma agressão, é um comportamento danoso que atinge direito, que atinge um bem jurídico contrário à norma. Isso é uma injusta agressão. É um comportamento que lesiona direitos, tá? Contrariando a norma. Isso é uma injusta agressão. Tá? Lesiona um bem jurídico, atinge um bem jurídico, tá? De forma ilícita, podemos dizer assim, de forma contrária à norma. Precisa ser criminosa? Não. Como assim, Jeffrey? Injusta agressão não é sinônimo de agressão criminosa? Não. Injusta agressão é uma agressão contrária à norma, uma agressão proibida, não necessariamente criminosa. Por exemplo, menores e doentes mentais não praticam crimes, né? O menor pratica um ato infracional e o doente mental não pratica crime e está submetido não a uma pena, mas a uma medida de segurança. Eles não praticam crimes. Eles podem me agredir injustamente? Claro. A injusta agressão não é sinônimo de agressão criminosa. É sinônimo de agressão contrária à norma. Perfeito? Então o primeiro requisito é que exista uma injusta agressão. Por exemplo, eu policial, tá? Sempre gosto de dar esse exemplo. Eu, policial, estou entrando numa residência e visualizo um marido agredindo a esposa. Então o marido está agredindo a esposa. Eu cesso aquela agressão e algemo aquele criminoso.
né, aquele agressor, eu algemo. Quando o policial algemou aquele agressor, o policial agrediu aquele preso? O policial agrediu. Algemar alguém é uma agressão, mas é uma agressão justa. Por quê? É uma agressão amparada pela lei, amparada pela norma. A legítima defesa diz respeito à agressão injusta. Por exemplo, eu visualizo aquele agressor agredindo a esposa, certo? Aquela agressão daquele marido contra a esposa é injusta, porque é contrário à norma. Ele não pode agredir a sua esposa. Perfeito? Como, por exemplo, eu coloco a algema naquele agressor e começo a dar socos nele. Essa minha agressão também é injusta. Ele pode agir em legítima defesa contra mim. É aquilo que a gente chama de legítima defesa sucessiva. É a legítima defesa contra o meu excesso. Legítima defesa sucessiva. Porque quando eu algemei, tá tudo bem, mas quando eu comecei a bater no preso, a minha agressão passou a ser injusta. O que permite a legítima defesa. Olha só que coisa. Sempre quando eu estou dando palestra para policiais, eu destaco bem esse ponto. Quando eu estou dando instrução, eu destaco bem esse ponto. Porque a legítima defesa me autoriza a agir quando houver uma injusta agressão. Correto? Agora, essa injusta agressão, meus amigos, ela tem que ser atual ou iminente. Esse é outro ponto que tem que levar em consideração, que é muito importante. O que é uma injusta agressão atual? É aquela que está acontecendo. Por exemplo, tiro. O cara está atirando em mim. Isso é uma injusta agressão atual. Ele me apontou a arma. Injusta agressão atual também, a meu ver. Alguns dizem que não. Não, é atual. O cara me apontou a arma. É uma injusta agressão atual. Alguns dizem ser iminente. Por isso que eu estou destacando isso. Existe sempre posicionamentos. Em direito é isso, né? Questão de interpretação, posicionamentos. Mas eu entendo que me apontou uma arma de fogo, uma injusta agressão atual. Tá? Mas ela pode ser também uma injusta agressão iminente. O que é iminente? É aquilo que está próximo a iniciar. Está prestes a iniciar. Por exemplo, o criminoso leva a mão na cintura, hora que ele vai sacar a arma, eu reajo antes e atiro nele antes. Né? O assaltante taca a arma na mão apontada para baixo. Né? O assaltante fala, me dá a carteira. Eu saco a minha arma e reajo. A injusta agressão dele é iminente. Ele estava com a arma na mão para levantar na minha direção. Né? Perfeito? A hora que ele vai levar a arma para mim, eu saco a minha arma antes e atiro. Repeliu uma injusta agressão iminente. Tá? Isso é muito importante. Gente, quando eu falo em injusta agressão atual ou iminente, e esse é o pulo do gato, essa é a sacada do nosso tema agora, quando eu falo que a injusta agressão ela tem que ser atual ou iminente, a legislação deixou claro que a injusta agressão não pode ser antecipada, ou seja, a legítima defesa não pode ser antecipada, e nem pretérita. Eu não entendi, Jeff. Gente, legítima defesa já diz muito claro isso. Legítima defesa é o seguinte: ação de defesa. Legítima defesa. Finalidade de defesa. Finalidade de me defender. A legítima defesa não é permissão para matar. A legítima defesa é permissão para se defender. Por isso que toda vez que você age em legítima defesa, as circunstâncias têm que deixar claro que o seu comportamento tinha finalidade de defesa. Por isso que você não pode agir antes de iniciar uma injusta agressão, tá? Como você também não pode agir após cessar a injusta agressão. Olha esse ponto. Não existe legítima defesa pretérita. Por exemplo, eu sou policial, tá? Eu olho um criminoso com um volume na cintura, eu aponto a arma pra ele e abordo ele. Eu falo, cara, levanta a camisa. O cara vai lá e levanta a camisa, eu vejo uma arma na cintura dele e eu atiro. Tô errado. Por que eu não posso atirar nesse caso, meus amigos? Por quê? Porque ali não existiu uma injusta agressão atual ou iminente. Existia um crime de porte ilegal de arma de fogo se ele não tivesse porte. Inclusive, aqui vem aquela discussão antiga daquele caso do Witzel, né? O governador do Rio de Janeiro que queria abater com um sniper traficantes armados. Então o traficante está lá no Rio de Janeiro com um fuzil na mão. Todo mundo sabe que ele está mal intencionado. Mas enquanto ele está com o fuzil na mão para baixo, moscando, crime de porte ilegal de arma de fogo. Agora, esse cara, ele vai levantar o fuzil na direção de uma patrulha que está subindo, então a equipe do BOP está subindo o morro.
Esse criminoso olha a equipe do BOP, a hora que ele vai levantar o fuzil, um sniper do BOP percebe essa movimentação dele. Ele vai levantar o fuzil na equipe, na direção da equipe, o sniper, pum, atira antes. Opa, aí sim. Agiu em legítima defesa de terceiros por uma injusta agressão iminente que estava prestes a iniciar. Agora, enquanto ele está moscando com a arma para baixo, o sniper dá um tiro nele, na cabeça dele, me parece que é uma legítima defesa antecipada. Não existiu uma injusta agressão atual iminente contra alguém. Perfeito? Aqui é um crime de porte ilegal de arma de fogo. É essa a discussão. Não estou defendendo o criminoso aqui. Não tenho criminoso de estimação, tampouco gosto. Né? Tampouco gosto de um cidadão desse com um fuzil na mão. Esse cara tá mal intencionado, esse cara tem que ser combatido. Perfeito? Só estou deixando claro que a nossa legislação trata esse caso dessa forma. Tá? Então não existe legítima defesa antecipada. Não é só porque o cara tá armado que eu vou atirar. A legítima defesa iminente ele levou a mão na arma, tá levantando a arma na minha direção, eu tenho iminência. Apontou na minha direção, atualidade, eu vou agir. O artigo 25 do Código Penal ele quer combater a legítima defesa antecipada, que ele vai tratar como excesso, e quer combater também a legítima defesa pretérita, que é aquela que a injusta agressão cessou. Meus amigos, a legítima defesa é finalidade de defesa. Portanto, não importa por qual motivo, cessada a injusta agressão, eu não posso mais agir em legítima defesa. Se a minha finalidade da ação em legítima defesa, de ação defensiva, é fazer cessar, interromper a injusta agressão, se esta é a minha finalidade, cessar a injusta agressão, cessada a injusta agressão, eu não posso mais agir em legítima defesa. O meu objetivo já foi alcançado. Seja porque o criminoso se rendeu, seja porque acabou a munição do criminoso. A questão é, a minha finalidade, o meu desejo é fazer cessar, interromper, repelir a injusta agressão. Então, cessada a injusta agressão, eu não posso mais agir. Se eu agir após já ter cessada, interrompida, encerrada a injusta agressão, eu me excedo. Se eu agir após cessada a injusta agressão, eu me excedi. Eu posso responder por esse excesso. Não é legítima defesa. Se eu ajo após cessar, encerrar a injusta agressão, não é legítima defesa. É aquilo que a gente chama de injusta agressão pretérita ou legítima defesa pretérita. Tá bom? Esse é o ponto aqui. Acontece que o parágrafo único veio trazer uma alteração neste ponto. Antes do parágrafo único, eu dizia que aquele caso do Tropa de Elite 2 era crime de homicídio doloso por excesso. Qual o caso, Jeffrey? Lembra? Início do Tropa de Elite 2. Tá? Início do Tropa de Elite 2. Dentro do presídio, o Seu Jorge, se eu não estou enganado, né, o ator, ele pega o cara dos direitos humanos como refém. Então tá lá o Seu Jorge e ele pega o cara dos direitos humanos como refém. O cara dos direitos humanos, se eu não me engano, é um deputado. Ou professor de história, que vai ser deputado, não lembro, acho que é um deputado já. Tá lá o Seu Jorge, que é o criminoso presidiário, com o cara dos direitos humanos na mira aqui. Beleza? E tá existindo uma negociação ali. Não tá existindo uma negociação ali? Tá existindo, né? Uma negociação. Beleza. O Matias, que é um capitão, ele tá com um fuzil só olhando ali de lado. Ele tá com o fuzilzinho dele só olhando. E ele entra aí, enquadra o fuzil. Ele se enquadra com o sequestrador. Ali nós temos uma situação de refém. O criminoso tá com um refém e o capitão com o fuzil apontado. O capitão tá lá com o fuzil, tá na mira. E fica aquela negociação. E eles decidem, pela negociação, em o criminoso abaixa a arma e o capitão abaixa o fuzil. E tudo vai se resolver. Perfeito? Quando o criminoso abaixa a arma, o Matias, que é o capitão, ele abaixa o fuzil. A hora que o criminoso abaixa totalmente a arma, o capitão leva o fuzil e BUM! Atira na cabeça do criminoso que está com uma vítima refém em seu poder. Então o criminoso está com a arma na mão, com a vítima, mas ele abaixa a arma. Quando ele abaixa a arma, nós temos aqui uma janela de oportunidade. E o policial, o capitão Matias ali,
efetua um tiro nesse momento, criminoso com arma baixada, nesse momento na cabeça do agressor. Antes dessa alteração legislativa, eu tinha que dizer que aqui eu tenho um excesso. Aqui eu tenho excesso porque quando ele baixou a arma, cessou a injusta agressão. Eu já não poderia agir, seria uma legítima defesa pretérita. Antes dessa alteração legislativa, sim. Mas agora, Razek, agora, irmão, com esse parágrafo único do artigo 25, eu tenho uma legítima defesa real. O parágrafo único do artigo 25 do Código Penal veio trazer esta inovação. Veio amparar estes casos em que o policial, o agente de segurança pública, na defesa de uma vítima refém, atira em defesa dessa vítima em um criminoso, aproveitando de uma janela de oportunidade. Então não se entende aqui como uma injusta agressão encerrada. Não. Existe ainda injusta agressão, mas a lei traz outro termo agora. E a lei amplia essa legítima defesa. E a lei usa o termo risco de agressão. É esse o termo. É um risco de agressão. Olha só que legal. Eu vou ler para vocês o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, que agora ampara este caso como uma permissão de defesa de terceiro, uma legítima defesa de terceiro real. Diz assim o parágrafo único do artigo 25. Observados os requisitos previstos no caput, ou seja, todos os requisitos da legítima defesa que até aqui nós vimos, tá? Permanecem. Então, todos os requisitos da legítima defesa devem estar presentes de forma concomitante. Nada mudou. A lei veio apenas ampliar a legítima defesa, abarcar, alcançar mais um caso. Então, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa, mais um caso de legítima defesa, o agente de segurança pública. Opa, eu sou advogado, eu não posso agir dessa forma. O agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão. Olha só que legal. Risco de agressão. A vítima mantida refém durante a prática de crime. A lei vai além. A lei vai além. Ela trata agora como permissivo a legítima defesa a injusta agressão atual, iminente e o risco de agressão. O que a lei quis dizer aqui? A lei quis dizer o seguinte: quando o criminoso estiver com uma vítima refém, quando o criminoso, o agressor, estiver com uma vítima refém, basta que exista um risco de agressão, basta que exista um risco para essa vítima para que eu possa agir em legítima defesa. Ou seja, ainda que a arma não esteja apontada para a cabeça da vítima, o que seria uma injusta agressão atual, ainda que o criminoso esteja com a arma apontada para baixo, essa vítima refém está em seu poder e existe um risco de agressão para essa vítima. Ainda que essa arma do criminoso esteja para baixo, se a vítima está em seu poder e esse criminoso está armado, existe um risco para essa vítima, o que me permite agir em legítima defesa. Então, quando um criminoso estiver em poder uma vítima refém, e este criminoso estiver armado, seja arma de fogo, faca, tá? Uma granada, eu posso agir em legítima defesa dessa vítima. Sempre, então, aos agentes de segurança que aqui me escutam, sempre que um criminoso estiver mantendo uma vítima refém, ainda que a arma não esteja apontada para a cabeça da vítima, então sempre que um criminoso estiver mantendo uma vítima refém e este criminoso estiver armado, existe um risco de agressão para essa vítima, o que permite o policial agir em legítima defesa dessa vítima. Qual a finalidade da lei aqui? A finalidade desse parágrafo único é proteger a vítima refém. A finalidade aqui não é proteger o agressor. Não. Tá? A finalidade da lei aqui não é proteger o agressor, o sequestrador, não. A finalidade aqui é uma proteção efetiva da vítima. É uma tutela efetiva
da vítima. Se a finalidade aqui é preservar a vida, a integridade da vítima, tá? Eu posso agir em legítima defesa me aproveitando da janela de oportunidade. O policial ele vai agir no melhor momento de defesa da vítima. Esse é o ponto. O policial vai escolher, vai selecionar o melhor momento que seja mais efetivo à proteção e defesa da vítima. É por isso que muitas vezes o sniper que está lá, preparado, ele utiliza a janela de oportunidade. Ele vai utilizar aquele momento que o criminoso abaixa a arma para atirar no sequestrador. Por quê? Melhor momento, momento mais eficaz, mais efetivo à proteção da vítima. Se esse criminoso está armado, ainda que a arma esteja apontada para baixo, ainda que a arma esteja na cintura, se esse criminoso armado está com uma vítima em seu poder mantida refém, o policial pode agir em defesa desta vítima, em legítima defesa. Por isso que aquele exemplo do Matias, né, do Tropa de Elite 2, que o Matias atira no criminoso quando ele abaixa a arma, é legítima defesa pelo parágrafo único do artigo 25 do Código Penal. Porque, embora o criminoso tenha apontado a arma para baixo, o criminoso está armado, ou seja, existe um risco para essa vítima que está mantida refém. A lei diz, havendo um risco de agressão para a vítima mantida refém, o policial pode agir em legítima defesa de terceiro. E o policial vai escolher, vai selecionar o melhor momento, o momento mais eficaz à defesa da vítima. Porque a finalidade deste novo parágrafo único é a defesa, é a proteção da vítima. Essa é a inovação. Antes, a arma tinha que estar apontada para a vítima. Porque se a arma está para baixo, acabou a injusta agressão. Mas a lei não está falando só em injusta agressão agora. A lei está falando em risco de agressão. O risco existe quando o criminoso está armado, não importando aonde esteja a arma, mantendo uma vítima refém em seu poder. Pode ser uma faca. Perfeito? Essa é a inovação trazida por esse parágrafo único do artigo 25 do Código Penal pela lei anticrime. Ele vem, então, amparar os tiros realizados por atiradores de elite, atiradores de precisão, nas janelas de oportunidade. Isso aqui pode ser utilizado em legítima defesa também por qualquer radiopatrulha, por qualquer viatura diária que está em uma perseguição, que aborda um criminoso que está com a vítima dentro do carro. Roubo em andamento. O criminoso tem uma vítima refém, o cara roubou o carro e a vítima continua dentro do carro. Perfeito? Claro, eu sempre falo para as pessoas, né? O policial vai atirar desde que o criminoso não se entregue, né? Então ele tá com a vítima aqui, ele empurra a vítima e daí eu dou um tiro nele. Não, opa, a vítima tem que estar em poder do agressor. Se o agressor se entregar, aí a vítima não está mais em seu poder. A vítima não é mais refém. Aqui o requisito é muito claro. Vítima refém com risco de agressão. Aqui é muito claro. Risco de agressão com vítima refém. O que mudou não precisa mais a arma estar apontada para a vítima. Basta que o criminoso esteja armado, com arma de fogo ou faca. Porque se o criminoso está com uma vítima refém em seu poder armado, existe um risco de agressão para essa vítima refém. Não importando aonde está a arma. Se eu estou armado, com uma vítima refém em meu poder, existe um risco de agressão para essa vítima, o que autoriza o policial a agir em legítima defesa dessa vítima. Eu sempre falo também que não importa se o bem jurídico é disponível ou indisponível, se é disponível ou indisponível. Significa que eu posso agir em legítima defesa de terceiro, ainda que não haja autorização do terceiro. Imagina o senhor que essa vítima refém, imagine os senhores que essa vítima refém, ela fica assim, por favor, policial, não atira nele. Por favor, policial, não atira nele. Nossa, ela está dizendo que ela não quer que eu atire nele. Não importa. Não preciso de autorização da vítima para protegê-la. Tá bom? Meus amigos, então essa é a importante inovação trazida pela lei anticrime que eu queria trazer para vocês, atualizar, isso é muito importante. É uma atualização reservada exclusivamente aos agentes de segurança pública.
tá? Segurança privada não, eu vi uma pergunta aqui, tá? Agentes de segurança pública, tá? Policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, né? Falei, guardas municipais, perfeito? Bombeiros militares, só agentes de segurança pública. Agentes de segurança privada não estão amparados por esse parágrafo único, mas podem agir em legítima defesa de terceiro pelo caput, que é a regra geral. Qualquer pessoa do povo, eu que sou advogado, posso agir em legítima defesa de terceiro. Qualquer pessoa do povo pode agir em legítima defesa de terceiro. Eu sempre falo isso. A legítima defesa não é um instituto reservado a determinadas pessoas, a pessoas específicas. Não. A legítima defesa, ela é um direito de todo e qualquer cidadão. Tá? É um direito natural a autodefesa. Tá? E a defesa de terceiro também é permitida a qualquer cidadão. Tá bom? Desde que exista uma injusta agressão atual ou iminente. A questão é, o parágrafo único veio ampliar, estender mais um caso de legítima defesa a operadores de segurança pública, agentes de segurança pública, para que não haja, em hipótese alguma, uma injustiça de um atirador de elite, um atirador de precisão, que salvou uma vítima refém. Porque dava a discussão existia nesses momentos. Pensa o promotor, ele atirou, olha que o cara abaixou a arma. Imagina, a injusta agressão cessou. Aí o parágrafo único vem e fala, opa, a injusta agressão real pode até ter cessado, mas ainda existe um risco de agressão. O que agora configura a legítima defesa. Esse risco de agressão, a vítima refém já ampara a legítima defesa real. Tá bom? Meus amigos, peço a vocês que propaguem o conhecimento. É importante o compartilhamento desse conhecimento, o compartilhamento dessa live, para que todos os operadores de segurança do Brasil conheçam essa inovação. Tá bom? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Esse tema é um tema que eu selecionei como extremamente importante, por isso que eu estou aqui sozinho hoje fazendo a live, não trouxe um convidado, porque eu queria primeiro bater firme nesse tema, trazer essas características, trazer esses requisitos, tá bom? Por isso que hoje eu não trouxe nenhum convidado. Na segunda que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente com algum convidado, certamente. Quero até dar prosseguimento nesse tema na próxima segunda-feira, tá? Vou trazer até um convidado para trazer casos práticos e a gente alimentar ainda mais esse tema, tá bom? Meus amigos, um grande abraço a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado a todos que me deram a honra e a satisfação de estar aqui nesses minutinhos. Deixo aqui um grande e forte abraço a todos, tá? Uma ótima semana para vocês. Juntos somos mais fortes. E segunda que vem às 20 horas estamos aqui de novo. Tá bom, meus amigos? Força e honra, um grande beijo, um grande abraço, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.